Muy buenas noches, estimados amigos. Que la paz de Dios sea en nuestras vidas en esta semana de mayordomía 2022, herederos del reino. Qué alegría poder continuar una noche más para poder profundizar en la palabra de nuestro Dios. Y en esta ocasión tenemos como título para el mensaje de esta ocasión, ¿qué es el sacrificio? Muchos de los que asistimos a una congregación, a una iglesia, o los que estudiamos la Biblia, entendemos que la palabra de Dios nos invita a poder abandonar o dejar ciertas cosas. O entendemos incluso que tenemos que entregar alguna cosa a Dios. Lamentablemente, mientras el tiempo ha estado avanzando y la influencia de la sociedad ha llegado a invadir también nuestros pensamientos y corazones, la idea del sacrificio y el concepto del sacrificio ha sido tergiversada. Es por eso que esta noche es muy importante y especial para que usted, querido amigo, para que usted, querida amiga, pueda comprender y entender las implicancias de lo que Dios está pidiendo de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que sacrificar? ¿Cómo eso tiene que proceder? Así que no te desligues, no pierdas esa transmisión para que más adelante el pastor Pedro Fernando Silva nos pueda compartir sobre este asunto muy especial y crucial para nuestras vidas. Es importante que lo podamos comprender para vivir gozosos, alegres y felices en nuestro vínculo con Dios. Quiero invitar también a, por favor, no olvides dejar tu comentario en el chat de Facebook. Coméntanos desde dónde nos acompañas, comparte también algún pedido de oración en particular. Vamos a tener un momento de oración en cierto punto del programa. Y hoy estamos orando, como pueden verlo en nuestro fanpage de Facebook. Hoy estamos orando por los trabajos de la iglesia, por los proyectos que tiene de manera particular la iglesia. En el departamento de MIPES, en el departamento de Conquistadores, en el departamento joven, y así en cada área en la que estamos enfocándonos para bien de los miembros de la iglesia y aquellos también que deseamos alcanzar para honrar el nombre de nuestro Dios. Así que súmate con nosotros. Somos una gran familia y deseamos que Dios pueda seguir utilizándonos para llevar el evangelio. Bueno, y por cierto, no olvides también compartir esta transmisión con tus amigos, con tus amigas, con algún conocido en particular. Sé que estos mensajes son especiales y así que dejemos algo especial también para esas personas. Haz tu parte y podamos honrar juntos el nombre de nuestro Dios. Ya que vamos a proseguir con el programa, queremos hacerlo invocando el nombre de nuestro Dios para que Él pueda bendecirnos, cuidarnos en esta noche. No olvides, por cierto, yo sé que es algo muy lógico, muy básico, pero no olvides tomar tu Biblia. Te doy un tiempo para que puedas buscar tu Biblia ahí en casa. Sé que por lo menos aquí en esta zona de Río estamos experimentando fuertes lluvias y esperamos pues que la transmisión no pueda ser dañada o perjudicada, pero también estaremos orando por eso, ¿no? Ya tienes tu Biblia, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una oración. ¿Podemos orar? Oramos. Padre querido, muchas gracias te damos en esta ocasión por tu bendición en nuestras vidas. Gracias, Padre Dios, porque la verdad es a través de tu palabra, es a través de tu mensaje que somos exhortados, reprendidos, para que nuestro mal andar pueda ser correcto, para que, oh Dios, nuestro ser pueda ser santificado, pueda ser purificado, nuestros pensamientos puedan quedar claros, ¿no? por el poder de tu palabra. Quiero pedirte, Señor, por mis amigos y amigas en esta ocasión que están acompañándonos en la transmisión y aquellos que verán este video más adelante. Sé tú en la vida de ellos, bendice sus hogares, su trabajo, y también bendice su relación contigo. Padre mío, en este tiempo, Dios, donde muchas veces las cosas se quieren rápido y donde muchas veces también la competitividad nos hace perder de vista la importancia del proceso, que quiero pedirte que puedas ayudarnos a experimentar una relación muy íntima contigo, a verte como un amigo, a reconocerte como nuestro rey, pero al mismo tiempo también saber de que cuidas de nuestros pasos y deseas lo mejor para nosotros. Pedirte, Señor, también por el predicador de esta noche, bendice a tu hijo el pastor Pedro Silva, guarda de él y el poder de tu Espíritu Santo quede en el mensaje de esta noche para que muchos podamos ser impactados. Gracias por escucharnos. Esto pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A continuación tendremos el canto tema.
Antes de que salga el sol, vengo a ti. Es un nuevo día, contigo quiero estar. Siempre me estás esperando y me ofreces tu poder y amor. Como un siervo me entrego a ti, Señor. Primero Dios en mi vida, primero Dios en mi casa, primero Dios en mi actuar, primero Dios en mi hablar. Todo de mí en respuesta a tu gran amor. Feliz de ser fiel y leal por gratitud. Con mis talentos te alabo yo, y mis tesoros te doy por amor. Todo mi tiempo es para ti. Soy un templo que da gloria al Señor. Primero Dios en mi vida, primero Dios en mi casa, primero Dios en mi actuar, primero Dios en mi hablar. Soy un templo que da gloria al Señor. Mis talentos son para tu olor. Mis tesoros doy por tu amor. Lo mejor de mí yo te doy. Buenas noches, hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo capítulo 25 del versículo 34 en adelante. Mateo capítulo 25, versículo 34 en adelante. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El servicio es un atributo que el agente humano puede compartir con Dios. Como Cristo lo hizo, así también el hombre puede asirse del brazo divino y estar en comunicación con el poder divino. Nos ha sido señalado un servicio de misericordia que realizar por nuestros semejantes. Al cumplir dicho servicio, estamos trabajando juntamente con Dios. Hacemos bien, por lo tanto, en ser misericordiosos, así como nuestro Padre en los cielos es misericordioso. Misericordia quiero y no sacrificio. Mateo 9:13 dice Dios. La misericordia es bondadosa y compasiva. La misericordia y el amor de Dios purifican nuestras almas, embellecen el corazón y limpian la vida del egoísmo. La misericordia es una manifestación del amor divino y se muestra en aquellos que, identificados con Dios, les sirven, reflejando la luz del cielo como la senda de sus semejantes. La condición de muchas personas exige el ejercicio de la misericordia genuina. Los cristianos, en su trato el uno con el otro, deben ser regidos por principios de misericordia y amor. Deben utilizar cada oportunidad para ayudar a sus semejantes en desgracia. Inclinemos el rostro para orar. Señor,
De manera muy especial te damos las gracias porque el Señor Jesús es nuestro Dios, nuestro intercesor y Salvador. Gracias te damos, Padre, porque tú estás sentado en el trono y con misericordia riges todas las cosas en el universo. También te damos gracias porque a través de tu Santo Espíritu nos das consuelo y prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Permite que a través del Espíritu Santo la Iglesia desarrolle un carácter cristiano genuino, en donde nuestro templo, nuestros talentos, nuestros tesoros y nuestro tiempo, Padre, sean para ti. Te amamos y te pedimos de todo corazón en este tiempo que reavives tu obra, que la Iglesia Adventista a nivel mundial lleve este mensaje de esperanza, la justicia de Cristo a todo el mundo, Señor. Que tú nos mantengas fieles hasta tu venida. De manera especial te pedimos por la Iglesia Hispana para que bendigas el liderazgo que tú le has dado, los departamentales, los ministeriales, los jóvenes, los esposos, las familias y los niños, que el Espíritu Santo pueda morar en cada uno de ellos, Señor. Los proyectos evangelísticos que nosotros tenemos trazados, que lleven tu santa unción, Señor. Te pedimos de manera especial que bendigas la obra que la señora Dina hace, esa lista que ella pide de una manera continua por esas personas que ella les está haciendo el curso bíblico, Señor, los interesados. Que cada una de esas personas puedan tomar su decisión por Jesús. También quiero pedirte de manera especial por los conquistadores. Los jóvenes necesitan de ti. Tú fuiste joven y sabes las tentaciones que ellos experimentan, pero tu misericordia y tu compasión está con cada uno de ellos, Señor. Cumple de la mano de cada uno de los jóvenes de la iglesia sus sueños, Señor, sus proyectos en sus vidas. Quiero pedirte de manera especial por Verónica. Tú sabes las necesidades de ella. Ella quedó viuda y está, Señor, con 4 niños. Sé tú el padre y el esposo de Verónica, Señor. Permite que le puedan dar esa pensión. De manera especial, Señor, dale consuelo. Y quiero pedirte también en esta noche por cada una de las personas que tienen enfermedades físicas, enfermedades emocionales, mentales, personas que están en duelo, Señor, por la pérdida de un ser querido. También oramos por los gobernantes civiles, Señor. Tú nos instas a orar por nuestros presidentes, por las personas que ocupan cargos de responsabilidad. Señor, bendícelos, bendice a sus familias, a sus hijos y ayúdalos a entender cuán bueno y cuán misericordioso eres tú, que ellos comprendan tu amor, Señor, y cumple tu propósito de bien a través de ellos. Señor, en esta noche bendice a Daniel, bendice al pastor Pedro, unge sus labios y que sean tus palabras, Señor. Bendice a su esposa, a su hijito, los cargos de responsabilidad en tu obra que le has dado, Señor, en el colegio, Señor. Y te pedimos de todo corazón que todas las personas que van a escuchar este mensaje sea guardado en su corazón, que sean palabras de vida para vida eterna, Señor. Y que estas palabras de fruto, los frutos del Espíritu Santo, frutos para salvación, Señor. Gracias por escucharnos en esta noche. Te pedimos de todo corazón que perdones nuestras faltas y queremos decirte que te amamos, Padre. Te amamos, Señor Jesús, y te amamos, Espíritu Santo. Bendice muy especialmente esta familia de la iglesia hispana, Señor, que con corazón humilde y con mucha necesidad y carencia, Señor, trabaja para ti. Pero nuestra mayor motivación es que te amamos, Señor Jesús, y entendemos que tú vienes pronto y quieres hacer esta obra maravillosa utilizándonos como tus instrumentos para predicar el mensaje de la verdad presente, el mensaje de los 3 ángeles. Gracias, Señor, por escucharnos en esta noche. Quédate con nosotros para siempre. Es nuestro mayor anhelo porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Eu sou formada em administração de empresas. Eu escolhi essa faculdade porque meu sonho era ser bancária e
para ser bancária eu tinha que passar no concurso e tendo administração seria muito mais fácil. Surgiram várias vagas de estágio na minha cidade e eu não conseguia nenhuma vaga, apesar de ter boas notas, de ter um currículo bom, de cursos adicionais. E eu comecei, desde essa época, a questionar a Deus o porquê que Ele não me dava isso. Então surgiu uma vaga para eu ajudar a custear as minhas despesas na faculdade como secretária escolar, ganhando razoavelmente bem. Mas ainda assim eu não estava feliz, não era o que eu queria para a minha vida profissional. Diante desse contexto, começou na minha igreja uma semana de oração de mordomia. E aí eu vi a oportunidade de ser muito sincera com o Senhor, diante dos temas que foram apresentados nessa semana. E aí eu rasguei meu coração mesmo para Deus e disse: Senhor, já tem 1 ano e meio que eu estou formada e o Senhor precisa fazer um milagre na minha vida, diante de todas as frustrações que eu já tinha passado. E aí eu fiz um pacto com Ele. Eu disse que se Ele me desse um emprego na minha área, depois de tanta dificuldade, de tanta luta, que eu contaria para o mundo inteiro onde eu passasse, o que Ele tinha feito na minha vida e também que eu daria meu primeiro salário como forma de gratidão pelo que Ele tinha feito na minha vida. Eu estava fazendo também uma jornada de 40 dias de enriquecimento espiritual. Mesmo eu tendo esse tempo com o Senhor, essa intimidade, continuando essa jornada de 40 dias, as coisas só pioravam. Os contratos de trabalho que eu tinha foram encerrados e eu terminei o ano então desempregada. Mas surgiu uma vaga de emprego como gerente em uma loja aqui da cidade e eu fui então fazer a tão sonhada entrevista de emprego. Eu fui para a entrevista de emprego, a pessoa que me entrevistou gostou do meu perfil, gostou do meu currículo e eu achava que aquela vaga era minha com certeza, mas não aconteceu. E aí Deus falou claramente ao meu coração, dizendo que Ele estava no controle de todas as coisas, que era para eu não me preocupar, que as coisas iam acontecer na hora certa, e eu senti uma paz muito grande e uma certeza de que algo bom viria, mesmo que eu não soubesse quando chegaria essa bênção. E aí eu continuei fazendo a minha parte, que era estudando para concurso. Finalmente, depois de tudo que eu passei, Deus me honrou. Eu passei em 2 concursos públicos muito mais difíceis do que eu tinha feito no ano anterior. E em um deles eram somente 7 vagas e eu passei em 5º lugar. E sabe o que foi mais incrível? Eu passei justamente na área que eu tinha pedido a Deus. Hoje eu trabalho no Instituto Federal do Espírito Santo, aqui em Nova Venécia, e como forma de gratidão a Deus pelo que Ele fez por mim, eu devolvi o meu primeiro salário e esse testemunho é uma forma de contar para o máximo de pessoas possíveis o que o Senhor fez na minha vida. Essa experiência me fez enxergar que o nosso Deus é um Deus que realiza sonhos e é um Deus de milagres, sabe? Eu era um ninguém e Ele me tornou em alguém. Alguém capaz de ser bênção na vida das outras pessoas para levá-las para a eternidade. E eu decidi ser fiel porque esse é um princípio do reino eterno. Que mensagem fantástica, né? Que testemunho maravilhoso de uma pessoa que foi fiel e esperou o momento certo. Conversou com Deus, discutiu com Deus e Deus ali mostrou que sempre estava do lado dela. Boa noite a todos. Que essa mensagem alcance todas as famílias com saúde e guardadas no Senhor. Assim como nós estamos, vamos fazer uma breve oração para a gente começar a falar sobre a palavra de Deus. Senhor Deus, Pai eterno, Criador do céu e da terra, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por estar ao nosso lado
em todos os desafios. Senhor meu Deus, obrigado pela proteção. Nós iremos abrir a sua palavra agora. Que nenhuma palavra saia da minha boca que tenha nascido no meu coração, e sim no do Senhor. Que eu só fale o que o Senhor deseja falar para o seu povo. Que nós possamos ter os olhos, os ouvidos e o coração aberto para receber essa mensagem, entender e aplicar. E com isso, sermos luz nesse mundo de escuridão, não a nossa, mas a do Senhor. Que a gente possa refletir o seu brilho e que as pessoas possam entender como que o Senhor quer eles aos seus pés. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Deixa eu dividir o tema de hoje. Só um minutinho. O que é sacrifício? O verso do dia de hoje está em Salmos 50, verso 5. Reuni os meus fiéis que selaram comigo aliança pelo sacrifício. Hoje nós vamos entender o que é o sacrifício. Normalmente nós falamos sobre o sacrifício e a gente lembra do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Esse é o sacrifício que nós devemos lembrar realmente. Mas e o nosso sacrifício? Qual que é o sacrifício que nós devemos fazer? Qual é o sacrifício que nós devemos buscar todos os dias? No livro que nós estamos acompanhando, fala sobre sacrifício. E tem uma história que inicia esse capítulo sobre sacrifício. E essa história diz o seguinte: um dia, um empresário bem-sucedido estava na igreja ouvindo um sermão sobre sacrifício. E, de repente, percebeu que com 2 carros, 2 barcos, um trailer e uma bela casa para morar, e uma geladeira cheia de comida, ele não sabia absolutamente nada sobre sacrifício. Após o culto, enquanto sua esposa preparava o almoço, ele disse a ela: por que não vendemos tudo o que temos, colocamos na causa de Deus e ajudamos a terminar o trabalho na pregação do Evangelho? Se o céu é tão bom como dizemos, o que estamos fazendo aqui? Ela se virou para ele e disse: o que causou isso em você? Bem, ele respondeu: eu estava apenas ouvindo o pastor falar sobre sacrifício hoje e percebi que não sei nada sobre sacrifício. Você sabe? Se alguém lhe perguntasse o que significa sacrifício, você saberia responder? O que você diria a uma pessoa sobre o que é sacrifício? Sacrifício de ser pai e mãe é você demandar um tempo que seria seu para eles. Uma dedicação que talvez você só tivesse para você. Você se dedica aos filhos. Sacrifício de casamento é você ter que perguntar para outra pessoa o que ela gosta e às vezes abrir mão do que você gosta para fazer a outra feliz e vice-versa. É aí que se dá o companheirismo. E o sacrifício que nós devemos fazer, que Deus nos pede? Será que nós sabemos responder qual é esse sacrifício? Nós podemos citar 3 tipos de sacrifício que as pessoas entendem, né, sobre sacrifício. Algumas até são fiéis, mas ainda se sentem culpados
porque não sabem se estão sendo suficientemente fiéis e entregando com sacrifício. Então, elas ficam na dúvida se o que elas fazem é considerado sacrifício ou não. O segundo, outros rejeitam a fidelidade e o sacrifício porque temem ficar pobres. Então, eles não querem nem saber de sacrifício para não ter perdas. E o terceiro ponto que foi alcançado pelo livro, outros pensam que sacrifício e fidelidade se limitam apenas a coisas materiais e, por isso, se ressentem profundamente de que dar à igreja significa sacrificar todas as coisas que economizaram e trabalharam durante sua vida. Ou seja, eles acham que não é merecimento eles abrirem mão de algo que eles se sacrificaram para conseguir. Então, se eles se sacrificaram para conseguir, isso se torna deles. Se o sacrifício significasse apenas dar coisas, então Abraão, Isaac, Jacó, Jessé, José e muitas outras pessoas não fizeram uma aliança pelo sacrifício, porque todos morreram como homens muito ricos. Mesmo assim, todos foram considerados dignos da vida eterna. Então, aí a gente já pode notar que sacrifício não é simplesmente você pegar tudo que tem e dar ou para a igreja ou para o próximo. Porque essas pessoas que eu citei eram muito ricas. Mas mesmo assim, elas estão herdando a vida eterna pelas Escrituras, né? Então, quer dizer que elas exerceram sacrifício. Aí vem, o que é sacrifício, né? Sacrifício não é troca. Não temos nada para negociar com Deus, pois tudo já pertence a Ele. Um menino tinha uma caixa guardada embaixo da cama ou no armário, tanto faz. Ele guardava todos os seus tesouros lá. Um canivete com a lâmina quebrada, um relógio que não funcionava, bolas de gude e qualquer coisa que ele achasse interessante ia lá para a caixa. Essa caixa era valiosa para ele. Mas certo dia, ele viu seu primo com uma lente de aumento e ficou fascinado por ela. Imediatamente ele correu, pegou sua caixa de tesouros e ofereceu tudo ao primo pela lente de aumento. Seu primo aceitou e agora se sentiu o garoto mais feliz do mundo, porque tinha uma lente de aumento. Durante 2 semanas, ele brincou durante todo o dia com a sua lente. E um novo mundo se abriu diante dele. Insetos, folhas, flores. Tinha outro significado visto naquela maravilhosa lente de aumento. Então, veio aquele dia fatal em que sua mãe lhe mandou para a casa de uma tia para pegar alguma coisa. Enquanto ele esperava na sala, seu tio o encontrou e viu com a amada lupa nas mãos. Seu tio olhou e perguntou: "O que você tem nas mãos?" Ele respondeu prontamente: "Eu tenho uma lupa. Posso ver?" O garoto entregou a ele, ele olhou com atenção e perguntou: "Onde você conseguiu isso?" Ele respondeu: "Troquei com meu primo Carlos." "Isso não é do Carlos, é meu." Rapidamente o garoto viu sua amada lupa desaparecer no bolso do tio. Naquele dia em diante, o garoto aprendeu que sempre que negocie com alguém, primeiro se assegure de que a pessoa fosse de fato dono do que estava sendo negociado. Então, sacrifício não é troca. Sacrifício não é você negociar algo.
porque tudo já é de Deus. Qualquer coisa que a gente possa pensar em negociar, a gente precisa lembrar que essa coisa já é de Deus, já pertence a Deus. Sacrifício e aliança. Abraão era extremamente rico, mas Deus não pediu seu dinheiro. Ele pediu dedicação. Isso foi tudo. A aliança que Deus fez com Abraão: eu farei de você uma grande nação. Você será como as areias da praia. Eu lhe darei uma concessão de terra, ou seja, tudo que você pisar será teu. Eu serei seu Deus e você pode pertencer a mim. Abraão era extremamente rico, mas Deus não pediu seu dinheiro, ele pediu dedicação. Isso foi tudo. Então, um dia, o Senhor disse a Abraão: quero seu filho. Se o Senhor tivesse dito: Abraão, farei um trato com você, ou me dê todo o seu dinheiro, ou me dê seu menino, qual teria sido a escolha de Abraão? Dar o dinheiro ou dar o filho amado, o único filho da mulher que ele amava? Eu acho que se Deus pedisse até a vida de Abraão, em vez de Isaac, ele daria, sem nenhuma dúvida, ele daria isso. Mas Deus queria testar a fidelidade de Abraão. Entregue sacrifício. Embora Deus possua tudo, há coisa sobre a qual ele não decidiu, não exercer nenhum controle, as nossas escolhas e a nossa vontade. Hoje eu estava fazendo um vídeo para o Dia dos Pais, e aí fizeram algumas perguntas sobre o que é ser pai, como eu me sinto sendo pai. E os momentos mais difíceis como pai é quando eu vejo o meu filho tomando uma decisão que eu sei que ele vai sofrer, que eu conheço o final da equação. Talvez ele tome uma decisão por teimosia. E como a escolha dele, claro que na medida do possível, né? A gente deixa ele testar essas escolhas, para que ele aprenda as consequências dessas escolhas. E aí, nessa hora, eu vejo como às vezes o livre-arbítrio deve doer no coração de Deus. Nós irmos para caminhos dos quais ele tem certeza que não vai acabar bem. Mas Deus, por sua bondade e por amor a nós, ele decidiu não ter esse controle. Ele decidiu deixar por nossa escolha esse controle. E a única coisa que nós possuímos de fato, porque todas as outras já são de Deus. Tudo vem dessa terra e tudo dessa terra foi criado por Deus. Então tudo já pertence a Ele. O ouro, a prata, tudo já pertence a Ele. Essa frase é bem profunda. Você pode dar sem amar, mas você não pode amar sem dar. Talvez vocês olhem essa frase e já pensem: então se eu amo, eu preciso presentear. Se eu amo, eu preciso cobrir
com presentes, com agrados, regalos. Não. Sempre que nós amamos, nós damos alguma coisa. Nós damos dedicação, nós damos tempo, nós damos atenção, nós damos presentes, porque isso também representa gestos de amor. Nós damos mudança de conduta. Nós damos o perdão. Nós damos arrependimento. Então, sempre que nós amamos, nós damos. Então, você consegue dar sem amar. Às vezes você doa e você não sabe nem para quem vai. Vai por amor a Deus, mas você não conhece a pessoa que vai receber. Mas se você ama uma pessoa, você sempre dá alguma coisa para essa pessoa. Um coração contrito. Mas Deus não deseja o sacrifício. Sacrifício agradável a Deus. Um minuto. É o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito. Não o desprezará, ó Deus. Isso está em Salmos 51, 17. Fica uma telinha aqui na frente e eu consigo ler só a metade da frase. Por isso que às vezes eu dou uma parada. Deus não quer que a gente se flagele. Deus não quer que, por exemplo, nós nos sacrificando, nós passamos a ter problemas. Isso Deus não quer. O que Deus gosta como sacrifício é o coração quebrantado. Aquele coração que entende que Deus está no controle. Aquele coração que não está dando o que para ele não serve, o que para ele está sobrando. Vou dar um exemplo. Se alguém me pedir para fazer alguma coisa, e eu olhar e falar assim, não tenho nada para fazer nesse dia, então eu vou. Isso não é sacrifício, porque eu já estava com algo programado naquele dia, que era não fazer nada. Eu estou doando o meu tempo, eu estou dando, mas não é sacrifício. Sacrifício é, às vezes, o que eu vejo muito na igreja, é o pessoal da mídia. Eles têm os afazeres durante a semana, o pessoal do som, o pessoal da recepção, às vezes, até o próprio pastor, que passa a semana fazendo visitas, e você liga para eles e pede para gravar alguma coisa na igreja. Eu quero fazer uma programação especial do Dia dos Pais, do Dia das Mães, programação especial da Semana dos Desbravadores. E o pessoal fala assim, não, vamos sim. Que horas que vocês querem? E eles arrastam a agenda assim, e abrem aquele espaço para que consiga te ajudar. Sacrifício é aquela pessoa que está com um dia extremamente atribulado e não tem nada para te ajudar, ajoelhar, orar e falar, Senhor, me ajuda a ajudar essa pessoa. E o Senhor abre o mar para que você consiga ajudar essa pessoa. E isso é o coração quebrantado. O coração é quebrantado quando você tem um problema que você já tentou todas as soluções. E você ora para Deus e deixa a decisão desse problema e a solução desse problema na mão de Deus. Nós acabamos de ver um testemunho de uma mulher que estava um longo período já desempregada, procurando um emprego na função da qual ela se dedicou e investiu, e não conseguia achar esse emprego, já estava mudando até o foco
para conseguir um emprego e sustento. Fez um pacto com Deus e deixou Deus resolver o problema dela. E Deus resolveu. Quando ela achou que Deus estava resolvendo, não era a função dela, e Deus não colocou ela nessa função, porque ainda não era o momento e não era o tempo de Deus, e muito menos o projeto de Deus. E ela ainda ficou um pouco frustrada. E depois Deus mostrou realmente qual é o projeto dele, porque ela estava com o coração quebrantado. E o primeiro salário dela, ela dedicou a Deus, e ela usou a expressão exata, ela devolveu a Deus. Eu tenho certeza que esse primeiro salário viria para ela com muita alegria, porque ela estava há muito tempo desempregada. É muito gratificante nós passarmos um mês nos dedicando e, no final, termos esse valor para que a gente possa suprir nossas necessidades financeiras. E essa mulher cumpriu o pacto que ela tinha feito com Deus, porque ela estava com o coração quebrantado. Ela não estava fazendo aquilo por obrigação, e sim cumprindo o pacto que ela fez. Usando o que temos para a glória de Deus. Deus não quer que nos sintamos culpados por os nossos bens, porque eles são a essência da mordomia. Então, se nós tivermos a oportunidade de melhorar no emprego, a oportunidade de mudar de emprego, a oportunidade de administrar alguma coisa que possa trazer mais ganhos para a gente, isso daí não é vergonha para um cristão. Tanto é que eu falei vários nomes aqui, e nós temos um livro de um personagem bíblico chamado Jó, que já fizeram a estimativa do que ele tinha na época. Se isso fosse convertido para valores de hoje, ele seria 20 vezes mais rico do que o homem mais rico que tem na Terra. E Jó era extremamente fiel, dedicado, fazia sacrifícios. E eu tenho plena certeza de que ele fazia tudo aquilo que Deus se agrada que um cristão poderia fazer. Então, termos bens ou querermos melhorar no nosso emprego, nos nossos ganhos, não é vergonha para um cristão. Pelo contrário, nós vamos ter mais chance de termos conforto na nossa vida e propiciarmos conforto para o próximo. Termos mais chance até mesmo de ajudar na obra de Deus. Então, quando fala de sacrifício, Deus não está falando que quem tem está errado. E sim, como enxerga o sacrifício diário. A maior batalha que nós podemos traçar, alguém sabe qual é a maior batalha que nós podemos batalhar? A maior batalha que nós temos é contra nós mesmos. Não é fácil. É uma batalha contra o seu coração, selvagem e indomável. Isso é tudo que temos que sacrificar. Esse é o maior sacrifício que Deus espera de nós. Podemos usar como exemplo
a história de Davi. Davi era uma pessoa que era rei, tinha tudo o que queria, absolutamente tudo. Tanto é que o seu filho experimentou de tudo. E se nós lermos os relatos bíblicos, nós vamos imaginar que realmente Salomão experimentou de tudo. Então, Davi tinha chance de fazer o que ele quisesse. E no seu maior dilema de vida, ele cometeu 2 pecados que deixou ele marcado, que foi o adultério e o assassinato. E Natã chegou até ele e falou: Davi, temos um problema. Que Natã gostava tanto de Davi que usou temos um problema. Davi prontamente falou: qual é o problema? E ele começou com uma história que tinha uma pessoa que tinha vários cordeirinhos, muitos, milhares de cordeirinhos, e recebeu uma visita especial e pegou o cordeirinho de uma outra pessoa que só tinha um cordeirinho, era um velho que cuidava desse cordeirinho, e matou e serviu para os seus convidados. Na hora, Davi se levantou com o senso de justiça que ele tinha sede de justiça, ele ansiava pela justiça, falou: essa pessoa tem que pagar com a morte pela atitude que ele teve. A hora que o profeta pegou e apontou o dedo para Davi e falou: essa pessoa é você. Davi, na hora, entendeu a profundidade do pecado que ele cometeu. E ele entendeu que o maior adversário da vida dele não foi um gigante, não foi um rei que, com medo de perder o cargo, perseguiu ele por anos. Não foi os filisteus. Não foi nenhuma batalha que ele travou no fronte, no campo. A maior guerra e o maior adversário que Davi tinha que enfrentar era ele mesmo. Era o controle que ele achava que tinha da própria vida. Eram as decisões que ele tomava sem a anuência de Deus. Porque eu acho muito pouco provável, e a Bíblia não fala, que quando ele observou Batseba, ele ajoelhou e orou e perguntou para Deus o que ele deveria fazer. Acredito que ele não tenha feito isso. E depois que ela engravidou, que ela foi contar para ele, também acredito que ele não tenha pedido a Deus um conselho de como ele deveria solucionar aquele problema. Ele tentou solucionar sozinho e continuou se afundando. Então, o verdadeiro sacrifício é a gente abrir a mão do controle e deixar o controle na mão de Deus. Porque nós só podemos ser servos. Só que a gente pode escolher de quem nós somos servos. Ou nós somos servos de Deus, ou nós somos servos das nossas escolhas. E as nossas escolhas nunca são melhores do que as escolhas de Deus. Que nós possamos fazer o sacrifício diário de deixar esse controle na mão de Deus, de abrir mão desse controle, e que Deus possa controlar o nosso tempo, os nossos dons, os nossos pensamentos,
as nossas riquezas. Porque Ele, sim, tem as melhores escolhas. E com isso, eu vou fazer a oração final. Amanhã nós estamos indo para o nosso penúltimo encontro. E sábado eu espero vê-los todos na igreja, para que a gente possa encerrar essa semana de oração, que para mim está sendo uma bênção. Senhor Deus, Pai eterno, Criador do céu e da terra, muito obrigado pela mensagem de hoje. Obrigado por lembrarmos que o seu plano sempre é maior que o nosso, que a sua decisão sempre é melhor do que a nossa, que nós possamos nos guiar pelo seu norte, que nós possamos lembrar de pedir a sua ajuda sempre que nós tivermos um problema, e que nós também possamos estar inclinados a aceitar a sua decisão, mesmo que aos nossos olhos caídos e nessa escuridão desse mundo, possamos achar que não seja a melhor decisão. Que a gente possa relaxar e deixar com que o Senhor guie a nossa vida, para que nós possamos fazer o sacrifício de abrir mão da nossa vida, para que o Senhor guie, para que a gente tenha uma vida em abundância na eternidade. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Pessoal, muito obrigado. Até amanhã, no mesmo horário. Obrigadão, um abraço. Todo reino tem na coroa o símbolo de autoridade e liderança. No reino de Deus, a coroa que prevalece é a de espinhos, aquela usada por Jesus para resgatar a mim e a você. O adorador fiel sabe que esta coroa representa salvação. E ele reconhece a soberania do Senhor, não pelo que ele vai fazer, mas pelo que ele já fez. O adorador fiel sabe que os alimentos de cada dia são uma dádiva divina. Sabe que Deus se preocupa com a saúde e o bem-estar de seus filhos e filhas. Sabe que é Deus quem abre portas para o emprego. E aprende a esperar no Senhor quando as dificuldades cruzam o caminho. Porque o adorador fiel sabe, Jesus já fez o necessário para garantir nossa condição de herdeiros do reino. Está chegando o momento de herdar as maravilhas que Deus tem preparado para cada um de nós.